Muita gente olha para o calendário e sente um aperto no peito. 40, 45, talvez 50 anos, uma vida inteira de esforço. Trabalhando, pagando contas, criando filhos, enfrentando crises. Mas quando olha para a conta bancária, a realidade pesa. Sem patrimônio, sem segurança, sem tranquilidade. E então aquela voz aparece, dizendo que já passou do tempo, que você deveria ter começado antes, muito antes. E aos poucos, você começa a acreditar que ficou para trás, que perdeu a chance, que agora só resta trabalhar até o fim. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Para! O desespero é um péssimo conselheiro financeiro. É ele que faz você cair em promessas de dinheiro rápido. É ele que te empurra para decisões erradas. E às vezes, é ele que faz você desistir antes mesmo de tentar. Agora me escuta com atenção. Aos 40 anos você não está atrasado. Você está preparado. Porque no jogo do dinheiro, maturidade vale mais que pressa. E se esse tipo de conteúdo já está abrindo sua mente, aproveita agora. Se inscreva no canal e deixa o like. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas e pode ajudar alguém que está exatamente na mesma situação que você. Agora vamos continuar. Hoje eu não vou te vender ilusão. Nada de prometer riqueza absurda em poucos anos. Mas eu vou te mostrar algo muito mais poderoso. É possível começar do zero depois dos 40 e construir algo sólido. Talvez não uma vida de luxo extremo, mas algo muito mais valioso. Segurança, dignidade, paz. E antes de seguir, eu preciso que você faça um compromisso silencioso. Se você quer parar de ter medo do futuro e começar a agir com estratégia, decide isso agora. Porque daqui para frente é construção. Vamos ser diretos. Você não tem mais o tempo de um jovem de 20 anos, mas também não tem mais a ingenuidade. E isso muda tudo. Você já entendeu coisas que muita gente ainda não percebeu. Que status não paga conta, que aparência não constrói riqueza e que viver para impressionar os outros custa caro demais. Agora pensa comigo, quantas decisões erradas você já evitou só por ter mais experiência? Isso não é atraso, isso é vantagem. O seu plano agora não é correr mais rápido, é errar menos, é agir com precisão, é parar de desperdiçar dinheiro e principalmente parar de desperdiçar tempo. E tudo começa quebrando uma ideia perigosa. Eu ganho pouco demais para investir. Isso parece verdade. Mas na maioria das vezes, não é. Porque o problema quase nunca está só no quanto você ganha, mas no quanto você perde sem perceber. Existe um tipo de gasto silencioso que destrói qualquer chance de crescimento. O desperdício invisível. E aqui vai um ponto que quase ninguém fala. Se você não controlar isso, não importa quanto ganhe, nunca vai ser suficiente. Agora imagina duas pessoas. Uma ganha bem, mas gasta tudo. A outra ganha menos, mas guarda uma parte todo mês. No longo prazo, quem vence? Não é sobre salário, é sobre controle. E se você ganha pouco, sua margem de erro é praticamente zero. Você não pode brincar com dinheiro, não pode viver no limite, não pode cair em armadilhas de parcelamentos intermináveis. E aqui entra um ponto importante. Se você está chegando até aqui e isso está fazendo sentido, já comenta aqui embaixo. Eu decidi mudar. Isso pode parecer simples, mas é o primeiro passo para sair da inércia. Agora volta comigo. O primeiro passo é simples, mas não é fácil. Enxugar a vida. Cortar o que não é essencial. Reduzir o padrão, se for preciso. Tomar decisões que incomodam agora, mas libertam depois. Talvez seja trocar conforto por estratégia. Talvez seja abrir mão de algumas coisas. E sim, isso dói, mas é temporário. Porque você não está andando para trás. Você está reposicionando a sua vida. E o objetivo aqui é claro. Criar espaço. Uma diferença entre o que entra e o que sai. Porque é nesse espaço que o patrimônio começa a nascer. Se você conseguir separar um valor todo mês, mesmo que seja pouco, você já entrou no jogo. E isso muda tudo. Agora, deixa eu te mostrar algo que quase ninguém valoriza. A idade pode ser uma vantagem. Aos 20 anos, o ego fala alto. A necessidade de aprovação domina. Mas aos 40, você já deveria ter entendido que não precisa provar nada para ninguém. Isso é liberdade. Use isso ao seu favor.
Porque agora o jogo não é sobre impressionar, é sobre construir paz. Mas existe um ponto que você não pode ignorar. Cortar gastos é defesa. Só que quem quer acelerar precisa atacar também. Você precisa aumentar sua renda. E antes que você diga que não dá, presta atenção nisso. O mercado pode até valorizar juventude em algumas áreas. Mas no mundo real, confiança vale muito mais. Pontualidade, responsabilidade, compromisso. Isso não é básico. Isso é raro. E o que é raro tem valor. Agora pensa, quantas pessoas você conhece que realmente cumprem o que prometem? Pois é, isso pode virar renda. Uma renda extra, mesmo que simples, pode mudar completamente o seu jogo. Porque cada real a mais que entra, e não é gasto, acelera tudo. E aqui está um dos segredos mais importantes desse processo. Esse dinheiro extra não é para melhorar seu padrão de vida. É para construir sua liberdade. Sem exceção. Sem desculpa. Agora vamos para uma parte que muita gente erra. Onde colocar esse dinheiro? Aqui a regra é simples. Você não pode correr riscos desnecessários. Promessas de retorno rápido e alto? Ignora. Isso não é oportunidade. É armadilha. Seu foco precisa ser outro. Consistência, crescimento gradual, proteção contra perdas. E, principalmente, continuar no jogo. Se você parar no meio do caminho, nada disso funciona. E deixa eu te fazer uma pergunta. De que adianta ganhar muito? Se você não consegue manter, é isso que separa quem constrói de quem vive recomeçando. E pensa no seu dinheiro como sementes. Se você planta em um terreno firme, ele cresce. Mas se joga em terreno instável, você perde tudo. E nesse momento da vida, perder não é uma opção. Agora presta atenção nisso. Antes de pensar em crescer, você precisa se proteger. Porque existe um erro que destrói qualquer plano. Ser obrigado a parar no meio do caminho. E é por isso que a base vem primeiro. Uma reserva, um colchão de segurança. Algo que te sustente quando o imprevisto chegar. Porque ele vai chegar. E quando isso acontecer, você não pode depender da sorte. Depois disso, sim, você constrói, pouco a pouco, mês após mês, sem tentar prever o mercado, sem buscar atalhos, só acumulando. Agora eu preciso falar de algo delicado, mas necessário. Muitas vezes você não chegou até aqui sem patrimônio, não porque gastou com você, mas porque ajudou todo mundo. Família, filhos, parentes. E isso é admirável, mas financeiramente pode ser perigoso, porque existe uma verdade difícil. Você não pode salvar ninguém se estiver afundando, e talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. A melhor ajuda que você pode oferecer é não se tornar um problema no futuro. Construa sua base primeiro. Depois, ajude com estabilidade. Agora me diz, quantas vezes você já colocou os outros na frente e se deixou por último? Se isso já aconteceu com você, comenta daqui. Agora é a minha vez. Esse tipo de decisão muda o rumo de uma vida inteira. E tem mais um inimigo silencioso nessa fase. A ideia de que você merece aproveitar agora. E sim, você merece. Mas cuidado, porque muitas vezes isso vira consumo impulsivo. Uma forma de compensar frustrações. E isso cobra um preço alto. Os anos entre 40 e 60 decidem muita coisa. Se você desperdiça essa fase, o impacto vem depois. Por isso, talvez seja a hora de redefinir o que é aproveitar. Aproveitar não é gastar mais. É ter tranquilidade. É deitar a cabeça no travesseiro, sem aquele peso constante no peito. É saber que aconteça o que acontecer. Você está preparado. E isso muda tudo. Porque quando você começa a construir segurança, você começa a viver diferente. Sem ansiedade. Sem desespero. Sem decisões impulsivas. Agora imagine esse cenário. Você segue esse plano, sem pressa, mas sem parar, com disciplina, por 10, 15 anos. O que acontece? Não é só o dinheiro que cresce, é a sua liberdade, é a sua dignidade, é a sua capacidade de dizer não. Quando antes você era obrigado a dizer sim, isso não tem preço, mas deixa eu te mostrar algo que pouca gente percebe. O maior resultado não é financeiro, é mental. Porque quando você tem controle, você ganha paz. E paz é o verdadeiro objetivo. Agora pensa mais longe, muito mais longe.
Imagina você daqui a alguns anos, sem depender de ninguém, sem medo do futuro, sem aquela sensação constante de estar atrasado. Parece distante? Talvez, mas não é impossível. Na verdade, é totalmente construível, desde que você entenda uma coisa. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Não é o quanto você faz hoje, é o quanto você consegue sustentar ao longo do tempo. Porque muita gente começa motivada e para no meio. E quem volta para o mesmo lugar. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo e não terminou? Pois é. Dessa vez precisa ser diferente. E aqui entra um ponto decisivo. Ambiente. Se você está cercado de pessoas que só pensam em gastar, em ostentar, em viver no limite, a chance de você fazer diferente diminui. Muito, porque comportamento é contagioso. Agora pensa, você não precisa se afastar de todo mundo, mas precisa filtrar o que você ouve, o que você consome, o que você normaliza. Porque se o errado vira comum, você nem percebe que está errando. E isso custa caro, muito caro. Outro ponto que muda o jogo. Clareza. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E isso é perigoso. Você precisa de um objetivo simples. Nada mirabolante. Algo claro. Tipo, eu quero segurança. Eu quero não depender de ninguém. Eu quero parar de viver no limite. Quando isso fica claro, as decisões começam a mudar. Porque agora você tem um motivo. E quem tem motivo, aguenta o processo. Agora presta atenção nisso. Motivação acaba. Disciplina não. Se você depender de vontade, vai falhar. Porque vão existir dias difíceis, dias cansativos, dias desanimadores. E nesses dias, você não vai querer fazer o que precisa ser feito. É aí que a maioria desiste. Mas quem continua, constrói. Simples assim. E tem mais um detalhe importante. Você não precisa acertar tudo. Você só precisa não errar feio. Evitar dívidas desnecessárias. Evitar decisões impulsivas. Evitar promessas milagrosas. Só isso já te coloca na frente de muita gente. Porque a maioria não perde dinheiro por falta de oportunidade. Perde por falta de controle. E controle se constrói. Agora deixa eu te perguntar uma coisinha. E se você continuar como está? Daqui a 5 anos, a sua vida melhora. Ou continua igual? E daqui a 10? Essa resposta dói. Mas é necessária. Porque ignorar isso não muda o resultado. Só adia o problema. Agora olha pelo outro lado. E se você começar hoje, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mas consistente, onde você pode chegar? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é o que você faz com ele. E existe algo ainda maior por trás disso tudo. Você não está fazendo isso só por você. Você está quebrando um ciclo, um padrão, uma história que talvez se repete há anos. Quando você muda, tudo muda. Sua mentalidade, suas escolhas e o futuro de quem vem depois de você. Isso é legado. E legado não começa grande, começa com decisão. Agora, uma verdade difícil. Ficar olhando para o passado não ajuda. Se eu tivesse começado antes, mas você não começou. E tudo bem. O que não dá é usar isso como desculpa para não começar agora. Porque isso te prende. E quem fica preso não constrói. Você não pode mudar o que já aconteceu, mas pode decidir o que acontece daqui para frente. E isso é poder real. Agora pensa. Se você tem 40 anos, quantos anos ainda tem pela frente? Muitos. Mais do que suficientes. Então por que agir como se fosse tarde demais? Então faz o seguinte. Para de olhar para trás. Olha para frente. Começa agora. Mesmo pequeno. Mesmo imperfeito. Mas começa. Porque daqui a alguns anos, você vai olhar para esse momento e agradecer por não ter desistido. Seja constante. Seja disciplinado. E acima de tudo, seja livre. E agora eu quero te ouvir. Qual dessas partes mais mexeu com você? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. E isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você chegou até aqui, comente, eu vou conseguir. Você já está à frente da maioria. Só não para agora.